muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e mais um vídeo da série Deus Nosso Pai. E amados, olha só, eu tenho achado muito maravilhoso falar sobre esses atributos de Deus como Pai. Por quê? Porque eu tenho aprendido que à medida que vamos vendo, e aprendendo mais sobre quem Deus é como Pai, eu aprendo o que eu devo buscar e esperar no meu marido. Eu aprendo que é muito lindo saber que todos esses atributos de Deus foram plantados em nós quando Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Nossa, eu realmente fico muito feliz e eu fico a cada dia, sabe, observando meu marido para eu poder encontrar nele esses pedaços de atributo de Deus, sabe? Meu Deus do céu, porque ele é pai, né? Eu acredito assim, amados, tem muitas coisas que nós não nascemos sabendo e que nós às vezes vamos ter dificuldades de pôr em prática. Mas eu também aprendi que à medida que vamos orando e colocando nossas debilidades, nossas dificuldades e nossas fraquezas nos pés do Senhor, ele trabalha e ele faz coisas sobrenaturais. Paulo mesmo vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Ou seja, é naquele momento em que nós vemos que temos mais dificuldade que o Senhor pega e Ele faz coisas sobrenaturais na nossa vida. Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre mais um atributo de Deus como Pai. Já falamos que Deus é um Pai presente e sabemos e vemos, é comprovado pela ciência, por terapeutas, psicólogos, por médicos especializados na área neurológica, o quão é importante a presença do pai na vida de um filho, não é? E também falamos sobre Deus, que é um Deus que castiga, que disciplina e que corrige. E por quê? Por que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus santo, amados. E Ele é um Deus correto. Os caminhos de Deus são retos. Então, quando Deus ele faz isso conosco, é para nos ensinar a andar na linha certa, né? Falamos também que Deus é um Deus provedor. E é muito lindo poder viver a provisão de Deus. Uau! É porque assim, Deus, ele realmente vê cada detalhe da nossa vida. É incrível. Tem coisas que Deus providenciou para mim, como meu pai provedor, que ninguém providenciou, sabe? É como se ele fosse lá no profundo do meu coração, da minha alma, e ele realmente esquadrinhasse tudo, como diz Davi, e ele encontrasse ali alguma coisa que já estava ali guardada, que já estava ali, como um desejo do meu coração, e ele simplesmente tornou realidade. Deus é um Deus que ele transforma desejos, sonhos em realidade. Ele nos provê em várias áreas da nossa vida. E hoje vamos falar de mais um atributo de Deus, que é o nosso Deus, que é um Pai protetor. Amados, eu acho muito lindo. Eu acho lindo. Eu vinha lendo, sabe, o Novo Testamento, na história de Jesus, e eu vendo como Deus o guardava e o protegia o tempo todo. Ah, mas é porque era Jesus. É claro que não, amados. Se você pegar a Bíblia, você vai ver aqui em Salmos mesmo, quantos salmos de livramento nós não vemos aqui? Quantos salmos de gratidão a Deus, porque Deus protegeu o seu povo e livrou o seu povo da aparência do mal, do caminho do mal, né? Então, assim, é muito, muito lindo ver como Deus ele nos protege, como ele nos guarda, é muito lindo. Eu me lembro de quando eu era pequena, sabe? Quando eu era bem pequenininha, às vezes, quando meu pai ia na casa do meu avô, na hora de dormir, ele me enrolava na coberta. Eu deitava assim, aí ele vinha e ficava enfiando a coberta assim debaixo de mim, eu ficava lá igual um casulinho. Eu me sentia protegida, eu dormia tão bem. E é tão bom se sentir assim, né? Igual, por exemplo, teve um dia, não sei se eu contei isso pra vocês, que eu quase morri do coração, que eu deitei pra dormir. E aí, sabe quando você tá naquele sono leve e de repente você acorda e já olha pra um lugar e você vê uma coisa que você não queria ver? Pois é, amados, eu tenho pânico de lagartixa. Muito, medo. Às vezes vocês vão me ver assim, olhando assim pras paredes, porque eu moro no meio do mato.
E aí, principalmente agora, esse horário assim da noite, elas já começam a aparecer, né? E eu ainda tô assim, aqui na laje minha é uma laje de isopor. Não tá ainda com gesso, nem forro, nem nada. Então elas ficam escondendo nos cantinhos. Aí eu fico olhando, vigiando pra nenhuma cair em cima de mim. Mas aí nesse dia eu deitei pra dormir, eu li a Bíblia e tal. Aí desliguei a luz e deixei um robozinho que minha tia me deu, um robozinho de presente, que fica iluminando o quarto assim. Gostei daquele negócio, gente? Pelo amor de Deus, viu? Gostei do negócio. Achei tão bacana, aquelas luzes relaxam, é interessante. E aí liguei o robozinho e comecei a dormir. Fui pegando no sono, de repente eu acordei, quando eu olho pro pé da cama, uma lagartixa. Lá no meu pé, em cima da cama. Na hora que eu vi essa lagartixa, eu já pulei da cama, levantei. Aí fui, procurei, ela não achei. Fui pro quarto da Bianca, que é minha filha mais velha, tentei dormir lá, não consegui. Aí depois de algumas horas eu voltei pro meu quarto, olhei, não achei a lagartixa. Aí veio o feriado de carnaval, eu passei 3 ou 4 dias lá em Itabira, na casa do meu pai. Fui com elas pra lá, pra fugir da bagunça que fica aqui na cidade, porque lá é muito tranquilo. Aí nós passeamos, fomos numa cachoeira e tal, né? Beleza, foi ótimo. E aí, amados, quando eu voltei, meu Deus do céu, misericórdia. Eu fui fazer o devocional, eu mandei as meninas pra escola, fui fazer o meu devocional, aí eu tô bem lá deitada assim, virada pros pés da cama lendo a Bíblia. De repente eu vi uma sombra assim do lado. Quando eu olho, a lagartixa parou lá no pé da cama e ficou olhando assim pra mim. Misericórdia, amados. Misericórdia. E depois desse dia, eu fiquei vigiando pra ver onde que ela ia. Ela desceu. Quando meu pedreiro chegou, eu pedi ele, pelo amor de Deus, para ele tirar ela de lá. Porque ela estava morando lá em algum lugar lá. E ela estava subindo na minha cama, tá amarrada em nome de Jesus. E aí, amados, quando meu marido chegou, por incrível que pareça, nunca mais entrou nenhuma lagartixa no meu quarto. Dá para acreditar num negócio desse? E mesmo que entre, por exemplo, no banheiro, alguma coisa, eu não quero nem que mate, eu só quero que tire ela de lá. Que jogue em outro lugar, entendeu? Mas eu me sinto protegida. E por quê? Porque meu marido, ele tira. Ele sabe que eu tenho medo, ele tira. Tem hora que ele faz gracinha, mas na maioria das vezes ele tira. E aí eu me sinto protegida e isso é muito bom. É muito bom se sentir protegido. É muito bom se sentir cuidado. E eu acho lindo esse atributo de Deus. Porque durante muitas vezes, amados, muitas vezes, porque no ano de 2024 aconteceram muitas coisas. Eu bati o carro, eu descendo na chuva, né, um morro assim, aí um rapaz estava de Uber, fazendo Uber, e ele pegou, ligou o pisca-alerta e parou o carro. E eu tava numa distância considerável dele, aí na hora que eu vi que ele parou, eu pisei no freio, mas o carro foi escorregando e encostou no carro dele, mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me guardou e me protegeu. E tantas outras vezes, quando meu marido saiu de casa, nós estávamos, né, aqui em casa sem porta, sem janela, e a gente mora no meio do mato. E aqui pertinho de onde a gente mora tem um lugar que é bem perigoso aqui. Então, assim, não vou mentir que eu tive um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu me sentia guardada e protegida pelo Senhor. Era muito lindo ver como Deus nos protege e nos guarda. E eu gosto, amados, de compartilhar com vocês essas experiências, esses testemunhos. Paulo vai dizer que os testemunhos, eles são edificantes para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte, ela é a nossa raiz. É ela que nós precisamos, é nela que nós temos que nos basear e nos fundamentar. Mas os testemunhos são obras de Deus na nossa vida, sabe? São coisas maravilhosas que Deus faz para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. E nossa, como Deus me guardou, como Deus me protegeu. E é muito lindo viver essa proteção de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em Salmos 16. Vamos ler o capítulo 1 para abrir o nosso estudo de hoje sobre esse Deus Pai que é tão protetor, que nos guarda e que nos livra. Olha só o que Davi vai dizer. Protege-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho minha confiança. É tão maravilhoso poder confiar, não é? É tão lindo quando nós confiamos tanto em alguém
que nós simplesmente nos entregamos nas mãos dessa pessoa, porque nós sabemos que com essa pessoa vamos estar protegida. Quando minhas filhas eram pequenas, eu achava muito, assim, ao mesmo tempo que eu tinha medo, mas eu achava muito lindo ver a confiança que elas tinham no meu marido. Por quê? Às vezes meu marido falava com elas assim, vem, pula, pula, o papai vai pegar vocês. E elas confiavam tanto que elas se jogavam, elas sabiam que de alguma forma meu marido ia pegar, ia dar um abraço, ia proteger elas. Amados, sabia que por isso o abraço ele é tão gostoso? O abraço ele é tão reconfortante? O abraço ele pode curar a alma de alguém? Porque no momento ali que nós abraçamos alguém, é um momento que nós estamos meio que mostrando e fazendo aquela pessoa se sentir protegida, sabe? É muito interessante. Outro dia eu estava vendo um filme e uma mulher, ela era abusada pelo marido e ela sofria maus tratos dentro de casa. E ela estava sempre muito triste, sempre chorando, tentando se livrar daquela situação. Mas todos os lugares que ela ia, ela não conseguia fugir, o homem achava ela ir atrás dela. E aí teve um dia que ela encontrou uma igreja. Ela chegou nessa igreja, ela conversou com o pastor e o pastor falou com ela, olha, você vai morar aqui na igreja com a gente, nós vamos te ajudar, vamos cuidar de você e fica tranquila, porque nós vamos proteger você. Que lindo, amados. Essa mulher, ela começou a ter uma vida nova, sabe? A vida dela toda mudou. E aí um belo dia, ou num fatídico dia, o marido dela descobriu que ela estava lá. Mas o povo daquela igreja protegeu aquela mulher e não deixou que o marido dela chegasse perto dela. Muito pelo contrário, eles espantaram aquele homem e ela pôde seguir com a vida dela e ser feliz. Se sentir protegido é maravilhoso. E olha só o que lá em Salmos 17, dos versículos 6 ao 9, Davi vai dizer. Eu te invoquei, porque tu queres me ouvir, ó Deus. Inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Amados, eu amo ler Salmos. Eu acho muito lindo. Mas realmente tem alguns versículos que parece que se destacam para nós, porque parece que é como se fosse para a nossa vida, né? Para o que nós estamos vivendo. E quando eu vejo Davi dizendo que ele invocou ao Senhor porque o Senhor queria ouvi-lo, eu acho muito lindo. Porque isso está falando de um relacionamento, que ele invocou a Deus porque ele sabia que Deus queria que ele falasse com Deus. Sabe, é muito lindo. Deus quer que falemos com ele. E aí ele vai dizer, inclina o teu ouvido para mim e ouve o meu discurso, ouve o que eu vou falar. E por quê? Porque ele sabe que Deus gosta de nos ouvir. E lá no verso 8 ele vai dizer assim, guarda-me como a menina dos olhos. E nesse momento eu vejo, amados, eu assisto muitos vídeos e eu fico vendo vídeos de pais que às vezes estão lavando uma vasilha, fazendo uma comida ou fazendo qualquer coisa e o filhinho tá ali brincando e tal. E parece que o pai tá lá concentrado no que ele tá fazendo, porque eles vão dizer que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Mas o instinto de proteção do pai é uma coisa tão maravilhosa que às vezes o pai tá até ali focado, ali fazendo alguma coisa, mas parece que os olhos dele estão voltados para o filho, porque na hora que o filho vai sofrer algum impacto ou alguma coisa, aquele pai pega a criança até no ar, se for preciso. Com certeza, vocês já devem ter visto vídeos assim também aí, né, de crianças sendo salvas por seus pais. E esse, queridos, é um atributo de Deus que nós temos em nós, porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Temos caracteres muito semelhantes ao nosso Deus, ao nosso Pai. Se meu celular colaborar. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Salmos 91. Vamos ler o versículo 1 e 2. Eu amo o Salmo 91. É um salmo que eu sempre oro muito. Eu tenho até um quadro dele aqui em casa.
Não porque eu trato como um amuleto, mas é porque eu acho que ele é um salmo maravilhoso e é um salmo que me lembra exatamente dessa proteção de Deus. Olha o que os versículos 1 e 2 vai dizer. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. E lá no versículo 7 e 8, do 7 ao 9, vai dizer assim: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. E olha lá no verso 10 o que diz? Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. E por quê? Porque o Senhor nos protege. Quando os israelitas estavam para serem libertos do Egito, a palavra do Senhor diz que Deus direcionou Moisés para que dissesse àquele povo que passasse sangue, de cordeiros pelos umbrais das portas com isopo, que marcasse os umbrais das portas. E aquilo era um sinal de quê? De proteção, para que quando o anjo da morte passasse, ele ferisse apenas os filhos dos israelitas, os primogênitos dos israelitas, dos egípcios, mas não ferisse nenhum israelita, para que todos os israelitas fossem separados, guardados e protegidos pelo Senhor. Vemos o quanto Deus protege o seu povo, amados. Vemos o quanto Deus nos protege e nos guarda. E lá no Salmo 121, que nós vamos inclusive encerrar o vídeo de hoje com ele, porque é um salmo muito, muito lindo, que fala muito da proteção de Deus. Olha o que o salmista vai dizer: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu protetor. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante para sempre. O Senhor está o tempo todo nos guardando. E como podemos ver, Davi vai dizer lá no Salmo 17 que o Senhor nos protege. Por quê? Porque Ele é benigno. E aqui vamos ver que Ele nos protege porque Ele tem um outro atributo que também é um atributo que como é que eu vou dizer? Um atributo vai contribuindo com o outro. Deus nos protege porque Ele é bom, não porque nós merecemos. De fato, não é por isso. Não porque nós fizemos algo para merecer ou porque nós nos destacamos de alguma maneira. Não, amados. Deus, Ele nos protege porque Ele é bom e porque a sua benignidade e misericórdia estão sobre nós e se renovam dia após dia. Então, que no nome de Jesus vocês possam crer nessa palavra e que esta palavra de hoje possa edificar a sua vida, para que você se sinta cada vez mais protegido e guardado pelo Senhor. Eu acho muito lindo esses atributos de Deus como Pai. E eu fico vendo, amados, e aprendendo. Por quê? Tem hora que nós queremos buscar nos nossos cônjuges, sejam homens ou mulheres, papéis que nós gostaríamos que eles desempenhassem, atributos que nós gostaríamos que eles desempenhassem, mas muitas vezes esses atributos não serão da parte deles. Sabia disso? Por exemplo, à medida que eu vou aprendendo aqui atributos de Deus como Pai, eu vou vendo esses atributos espelhados no meu marido, sabe? E eu vejo que esses atributos são dele e que eu tenho os meus atributos como mãe, como mulher, como esposa. Então, eu acho muito interessante,
conhecermos mais de Deus, para sabermos como nós devemos desempenhar os nossos papéis dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes, nossos amigos. É muito bom aprender do Senhor, porque nisso aprendemos sobre a nossa jornada de vida aqui na terra e como desempenhar melhor o nosso papel como ministros do Evangelho e como servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus abençoe vocês, que essa noite seja uma noite maravilhosa, que você possa pôr a cabeça no travesseiro, se sentindo protegido e guardado pelo Senhor, porque como o salmista vai dizer, o Senhor não dorme, Ele guarda o seu povo o tempo inteiro, Ele está olhando você, mesmo que Ele esteja guardando toda uma humanidade, o olhinho dele está ali, voltado para você, vigiando você, te livrando de todo mal. Nem que ele te pegue no ar, mas ele te livra de todo mal. Amém? Deus abençoe vocês, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.